Eu nunca tive uma casa cheia de livros, mas sempre tive avós, tios, pais que contavam histórias. Então eu acho que meu primeiro contato com a leitura, com a literatura, veio da oralidade. Depois, por volta dos 5, 6 anos de idade, eu ganhei 2 coleções de contos clássicos e livros do Monteiro Lobato. E aí começou a minha história leitora. Em Brasília, já quando a gente se mudou para Brasília, eu assim que cheguei, minha mãe nos levou, eu e minha irmã, para uma biblioteca, o Instituto Nacional do Livro, e a gente pegava livros emprestados. Então, minha história leitora, né, minha história com a literatura começa como leitora, e dessa forma, né, eu pegava livros emprestados no Instituto Nacional do Livro toda semana, frequentava os eventos, porque era um lugar que tinha eventos de contação de história, saraus de poesia, e assim comecei a minha relação mesmo com a leitura. Né? Acho que vem desse lugar de leitor a minha vontade de escrever, a minha vontade de trabalhar com a palavra, e por isso eu fui para o jornalismo, sou formada em jornalismo, e acabei levando um pouco as duas coisas muito paralelas. Eu sempre escrevi, até hoje eu escrevo cartas, eu tenho amigos de papel, então em plena era da tecnologia eu troco cartas e sempre me reconheci muito por escrito, e acho que a escrita veio daí. A minha trajetória na literatura, ela começa, eu acho que a partir da maternidade, ela está muito ligada à maternidade. Eu sempre escrevi, mas escrevia e guardava, né? Não pensava em publicar, em escrever, além dos textos jornalísticos, nada mais literário. E foi um pedido da filha mais velha, na beira da cama, numa noite insone, que fez nascer o primeiro livro. O meu primeiro livro nasceu dessa forma, foi ilustrado pela minha filha, e a partir daí eu levei durante um tempo ainda a carreira literária e o jornalismo juntos, até que não foi mais possível. Então, a partir dali, eu decidi realmente me dedicar à carreira literária, e hoje eu trabalho com eventos de mediação de leituras afetivas e partilhadas. Eu tenho mais de 40 livros publicados, e vivo da literatura e para a literatura. Então é uma alegria muito grande poder ter os livros, a leitura, a literatura como parte do meu ofício. Eu acho que a importância de incentivar a leitura, ela passa também pelo emocional. Eu acho que eu trabalho com leitura desde o ventre, com aletramento fraterno, que é um dos projetos do Unido Uniler Todas as Letras, e pensando mesmo nessas múltiplas leituras, né? A primeira coisa que a gente faz ainda no ventre da mãe da gente é uma leitura de voz, né? A gente lê a voz da mãe. E esse é o primeiro contato, né? A gente tem essa marca poética mesmo da fala da mãe como a nossa primeira leitura. E por isso, em várias pesquisas, em várias formações, sempre que a gente pergunta qual é a sua lembrança de voz afetiva, né? As mães que leem para os filhos, elas acabam se tornando essa voz afetiva, professores, cuidadores. E eu sempre defendo a leitura também como forma de vínculo afetivo. No meu trabalho é muito forte essa questão do incentivo à leitura, não como uma capacidade a mais, não como um estímulo para que a pessoa fique mais inteligente. Isso tudo acaba acontecendo, né? A gente ganha, a gente alarga o nosso mundo quando a gente tem um livro aberto. Então, eu defendo que a gente incentive a leitura desde o ventre até os últimos minutos de vida, né? No Unido Uniler, a gente trabalha também com a leitura para pacientes terminais, pessoas hospitalizadas, idosos, e é sempre esse caminho do afeto, da memória, muito bacana. E, claro, traz uma série de habilidades e benefícios, né?
A inspiração para escrever o Si veio muito da observação dos bebês, das crianças bem pequenas e desses mundos inventados que elas trazem na brincadeira, no cotidiano, dessa possibilidade que os pequenos têm de concretizar esse mundo tão subjetivo, né? Esse mundo da imaginação. E eu fiquei muito tocada desse livro sair exatamente nesse momento, porque a gente passou algum tempo, por conta da pandemia, trancado, sem poder abraçar as pessoas que a gente ama, e a gente precisou inventar mundos, né? Então, apesar dele ter sido escrito antes e não dentro desse contexto, ele chega num contexto muito bacana da gente ressignificar nossos lugares, nossa casa e nossos mundos, e de podermos também viajar um pouco nesses mundos inventados, nisso que a gente imagina e só pelo fato de imaginar passa a existir. Isso na infância é muito forte. E eu me aproprio um pouco desse brincar da infância, dessas subjetividades, para criar a história do Si, que é um menino inventor que inventa um mundo todo diferente, né? E se a gente pudesse acreditar que a imaginação é ação, a gente conseguiria também inventar outros mundos para nós, outros possíveis. O processo de criação foi muito... Esse foi um livro que eu escrevi de uma vez. Eu sentei e escrevi, e ele ficou um tempo, bastante tempo, engavetado. É uma história bem simples, é bem poética, né? Traz essa possibilidade da invenção, da imaginação como ação. E foi uma surpresa, porque ele ficou um tempo grande entre o contrato assinado na editora e a concretização do livro. Eu não conhecia o Biri Sarkis, que fez as ilustrações, e fiquei imaginando mesmo a dificuldade que é ilustrar um livro tão subjetivo como o Si. E fiquei muito feliz quando eu vi o trabalho do Biri, que ele criou realmente esse universo inventado desse menino, dessa criança, e foi muito bacana ver o livro pronto. E agora, nesse momento em que a gente está precisando inventar tanta coisa. Eu acredito muito no poder do livro aberto, né? Eu tenho uma máxima que eu digo que um livro aberto é a antítese da impossibilidade. Com um livro aberto a gente pode tudo. E esse livro, ele traz essa vontade mesmo de subverter a realidade, de criar novos possíveis, de inventar mundos, de inventar futuros para o que a gente não quer, de dar um jeito naquilo que a gente não gosta diferente. Então, é um livro muito poético. Eu tive uma formação muito poética também na literatura. Eu gosto muito do Manuel de Barros. Eu li quando criança Orígenes Lessa, Edi Lima, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, Ziraldo. E depois depois de adulta, é que eu trouxe mais para junto de mim a literatura para a infância, e comecei a ler Bartolomeu Campos de Queiroz, Silvio Ortoff, Elias José. Então a poesia sempre esteve muito presente no meu trabalho, nas minhas leituras, e eu acho que esse olhar poético está presente no meu trabalho. Né? Eu tenho mais de 40 livros publicados e sempre com esse olhar, nem sempre escrevo em verso, mas sempre com um olhar voltado para essa prosa poética, para as metáforas me encantam muito, e eu gosto de poder trabalhar com a infância, né? Com as infâncias, a que a gente carrega dentro da gente, e daquela criança que está vivendo agora aquele momento. E os livros da Abacate, do Grupo Lê, me encantam profundamente. Eu sou libriana, tenho uma dificuldade enorme. Se você me pede para escolher um, eu vou te dar uma lista com 5. Se você me pede para escolher 2, eu já vou sofrer um pouco. Mas eu consegui escolher 3 livros
da Abacate que me encantam profundamente. Um deles é o Margarida, com texto e ilustrações do André Neves. E esse livro tem uma história muito bacana. No clube de leituras que eu coordenei aqui durante quase 4 anos numa creche, uma das crianças levou por 33 semanas o Margarida para casa. Ele tirava da sacolinha, colocava na mala, olhava para um lado e para o outro, não largava e pegava e botava de novo. Até que na 33ª semana, a mãe falou: puxa, por que você vai levar de novo esse livro? Tem uma mala com tantas outras possibilidades. E ele falou: porque eu preciso entender se a Margarida vai mesmo entrar no rio, né? Então, aquela coisa da repetição da história, e foi muito lindo. Eu falei: olha, ele vai ter que levar esse livro de novo, até ele ter certeza que o livro acaba como ele acha que acaba, né? Então, esse livro eu tenho um carinho muito grande. Outro que eu adoro é Onde a Palavra Abre os Olhos. Esse já é um livro mais recente, do Léo Cunha, com ilustrações da Thaís Linhares. E o Léo além de ser um parceiro querido, ele é um poeta, um escritor maravilhoso, e aqui ele traz essa questão da força da palavra. Eu só me reconheço por escrito, então esse livro ele falou muito forte ao meu coração. E o outro é o Leila, do Tino Freitas e da Thaís Beltrame, que é um livro muito especial, um livro que não é só para criança, é um livro, e eu digo que os livros para infância, eles não são só para criança, né? Eles conversam também com os adultos, e esse é um livro dos chamados temas fraturantes, de temas difíceis de lidar, e que com muita poesia, essa dupla, o Thaís e o Tino, conseguiram contar uma história que é difícil de um jeito muito bonito, leve, poético. Eu recomendo demais.